Boa tarde. Dá para reparar que bastante. Não precisa nem falar que estou rouco, todo mundo já sabe, mas vou fazer uma força aqui para engrossar a voz de falar. Meu papel aqui é falar de fechamento de lixão. Essa é a proposta, né, de eu falar sobre isso. Fica muito difícil a gente falar sobre fechamento de lixão, porque o que aconteceu em Gramacho, que é a experiência de fechamento que eu tenho, não vai ser igual em todos os lugares, até porque o lixo tem a sua, o tratamento do resíduo no Brasil tem as suas peculiaridades. Isso vai respeitar, e tem que ser respeitada. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, que o Iramar estava falando sobre a questão do fechamento de lixões, é que as ações têm que vir antes. E foi fundamental para a gente começar a discutir o fechamento de Gramacho já em 2004. Foi quando surgiu o primeiro aterro, proposta do primeiro aterro sanitário no Rio de Janeiro, fechamento de Gramacho, mudança para Paciência. Eu vou pegar minha cola aqui, senão eu não vou conseguir seguir. E a gente foi para a primeira audiência pública, onde nessa audiência pública já constava o fechamento do Gramacho e não tinha proposta nenhuma de inclusão social de catadores. A gente começou a discutir com a prefeitura, que ainda era o governo do César Maia na época, e com o fechamento de Gramacho, dentro da própria proposta já estava o fechamento, o licenciamento do novo lixão, do novo aterro, e a licitação para qual empresa exploraria o gás e a empresa que ganharia com a venda desse gás, tanto em energia como a questão do crédito de carbono. Falei, peraí, o lixão vai fechar, nós catadores vamos ficar desempregados, vai vir uma empresa que pós-fechamento vai ganhar milhões com esse fechamento e com crédito de carbono. E aí eu me lembro que na segunda audiência, eu já comecei a discutir a questão do crédito de carbono, falando, pô, se vai ter uma exploração, se vai ter um pagamento sobre isso, como que isso não vai beneficiar a própria comunidade e o próprio catador? Quando a gente levou a proposta de discutir dois fundos, um fundo para o bairro de Jardim Gramacho e outro fundo para o pagamento de tempo de serviço prestado. Depois eu vou voltar bem nesse tema, que é o pagamento sobre o tempo de serviço prestado. O processo que aconteceu em Gramacho não foi um processo indenizatório, foi um pagamento sobre serviço prestado. E esse pagamento foi fundamental, porque qualquer política pública aplicada após fechamento, ela duraria no mínimo 6 meses. Qualquer política do fechamento, ela duraria 6 meses, como vai durar. E eu não podia falar para os catadores, saiam do aterro de mão vazia e espera que daqui a 8 meses, quando criar o polo de reciclagem, a gente começar a trabalhar. Ou então, para aqueles catadores que desejam a não continuar na reciclagem, que vai passar a ter um emprego formal, arrumar um emprego. O pagamento foi pelo tempo de serviço prestado e, acima de tudo, para que os catadores pudessem sobreviver enquanto as políticas públicas discutidas para o fechamento fossem adotadas. O fundo de catadores foi discutido, como falei, em 2006. Eu me lembro que quando foi discutir essa questão do fundo do catador, dentro do propósito do crédito de carbono, a primeira coisa que um dos diretores da companhia de limpeza da Colombe falou para mim que crédito de carbono, que eu era uma pessoa muito otimista, que crédito de carbono era o pote de ouro no final do arco-íris. Tipo, debochou da minha cara, você tá, cara, tipo, leviano, doido, porque acho que crédito de carbono não existe. E eu me lembro quando eles foram inaugurar a usina no dia 5 de junho de 2006, que eles inauguraram a usina de biogás. Com a venda do crédito de carbono, durante a minha fala, que a fala que eles deram menos tempo foi a minha, né? De 1 minuto e meio. Eu gastei meu 1 minuto e guardei meus 30 segundos para ele e falei para ele, parabéns por você encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Você encontrou. E aí se deu a discussão de que realmente tinha que se pagar pelo tempo de serviço prestado. A primeira proposta colocada era que o dinheiro do fundo fosse revertido para a questão de trabalho e renda. E essa era a proposta da Associação de Catadores junto com as cooperativas. Porém, a decisão
não cabia somente as cooperativas, porque tinha as 5 cooperativas organizadas, mas a decisão maior tinha que sair foi dos catadores do aterro de Jardim Gramacho. Para isso foi organizada uma assembleia, onde teve a participação de 1.300 catadores. Criou-se um conselho de liderança. Esse conselho formado por 25 catadores, representantes das cooperativas, 25 catadores representando os catadores que ainda estavam desorganizados dentro do aterro. Nessa assembleia foi colocada a proposta. Como a gente já vinha de uma experiência do fechamento do lixão de São Gonçalo e o não pagamento de R$200 mensal para o cara poder comer, que se eu não me engano tem gente aqui de São Gonçalo que pode confirmar o que eu estou dizendo aqui, e nunca foi pago, foi decidido que o dinheiro seria pago em uma única parcela e de uma vez só. Então, era dizer, isso foi discutido em assembleia. Não foi uma decisão minha ou das lideranças das cooperativas. Foi a decisão dos 1.300 catadores presentes em assembleia, filmado, registrado, com participação da Promotoria Pública, da Defensoria Pública, do Poder Público Municipal, Federal e Estadual. Foi fundamental para isso acontecer o cadastramento dos catadores. Foram 1.710 catadores beneficiados. A gente também tem um fundo, que é o fundo do bairro, que é o fundo que as pessoas falam para reconstrução do bairro de Jardim Gramacho. Na minha opinião, você só reconstrói aquilo que foi destruído. Como um bairro nunca existiu, para mim, a construção de um bairro, que é a questão da aplicação em educação, construção de creche, escola, casa popular, saneamento, tudo o que não existe ainda, que vai ser feito com esse dinheiro do fundo. Não, os catadores não receberam R$14 mil e a gente abandonou os catadores. Porque muita gente fala as coisas, às vezes, sem procurar saber de fato o que está acontecendo. E o que eu estou falando isso é um desabafo. As pessoas, antes de criticar, principalmente quem é liderança, que são muito criticadas, a gente deve entender o primeiro papel. Eu não tenho tanta força quanto as pessoas imaginam em relação à questão de tomada de decisão do poder público. Porém, sou muito forte o suficiente quanto liderança. Eu sei que às vezes todo mundo falha. E a falha da liderança ela é sempre colocada muito exposta. Porque sobre nós carregamos o peso do anseio de uma população historicamente excluída, que somos nós catadores de materiais recicláveis. Então não é fácil você ser liderança, porque os nossos anseios são muito. Dando continuidade à questão das políticas públicas adotadas, foi feito o cadastramento dos catadores, foi feita uma pesquisa direta com os catadores, quantos catadores queriam continuar na cadeia produtiva da reciclagem. Apontou-se que 550 catadores desses 1.710 desejam continuar na cadeia produtiva da reciclagem. Para isso está sendo construído um polo de reciclagem que não vai somente atender Gramacho, mas também a região metropolitana no que tem de ser a coleta seletiva na região metropolitana. Por que 1.550 empregos? Porque os mais jovens, que eu acho que é o direito, disseram, eu quero ter um emprego. Eu não quero continuar na cadeia produtiva da reciclagem. Acho que esse é o direito. E, independente ou não dele querer daqui para frente ser um profissional, seja qualquer um pedreiro, advogado, que ele quiser ser, antes ele é catador. E a gente teve que construir também uma plataforma para atender a esses outros catadores que não desejam continuar na cadeia produtiva da reciclagem. Para isso foi fundamental a parceria com o governo federal, com o Pronace, Pronatec, Senai, Senac, para que sejam oferecidos aos catadores cursos profissionalizantes para que eles possam estar no mercado formal de trabalho. A gente está construindo esse polo de reciclagem e, fora isso, a gente conseguiu uma parceria que foi assinado lá na Rio Mais 20, que é um projeto com o Senais, que é um projeto para organizar todos os catadores dos 39 lixões do Rio de Janeiro que vão ser fechados. Agora, para isso a gente tem que apresentar a proposta. E a proposta que a gente apresentou às prefeituras foi um plano de educação ambiental nas escolas, porque não adianta pensar que a coleta seletiva vai existir se não tiver um planejamento de educação.
a mudança só acontece por meio da educação. Só para vocês terem uma ideia, e aí eu espero que vocês entendam o que eu vou falar. Eu não defendo que catador esteja dentro de lixão. Por quê? Só quem trabalhou dentro do lixão sabe o que é trabalhar dentro do lixão. Defender miséria, eu não defendo. Agora, porém, é preciso se discutir esse plano de transição. Porque erradicar o lixão por erradicar e não criar um plano de inclusão socioeconômica dos catadores é a exclusão da exclusão. Agora, é preciso se pensar muito bem o que está fazendo nessa questão de erradicar os lixões, porque as prefeituras estão muito mais preocupadas em erradicar os lixões do que fazer a inclusão socioeconômica dos catadores. E depois de Gramacho ter conquistado, abriu-se um proceder, que é o direito de ter direito. O meu orgulho de conquistar o fundo e ver eles pagarem pelo tempo de serviço prestado não está colocado no valor do dinheiro, dos 14 mil reais, que foram muito pouco. A minha mãe trabalhou 35 anos dentro do lixão de Gramacho. 14 mil reais é nada, mas foi a conquista do direito de ter direito. Não simplesmente porque eu sou catador, mas porque eu sou cidadão brasileiro e o artigo 5º me dá o direito de ter direito. Foi por isso que eu defendi o pagamento e o tempo de serviço prestado, que a minha mãe hoje tem 64 anos e não pode mais trabalhar. Não só indenizamos aqueles que trabalhavam dentro do aterro, que na época não tinha 1.710. Por que deu 1.710 catadores? Porque aquelas pessoas que foram aleijadas dentro do aterro, que dentro do aterro acontecia acidentes e mais acidentes, tinha gente que perdeu perna, gente que perdeu braço, gente que ficou aleijada, deficiente, e que tinha por obrigação também pagar essas pessoas. As pessoas que deram sua vida, como a minha mãe, que já não estava mais trabalhando, mas pela questão de saúde, pela questão de física, de não aguentar, também receberam o seu dinheiro, porque a vida dela foi dedicada àquele lixão. É preciso se pensar na erradicação do lixão, porque ainda a coleta seletiva não é uma realidade. A reciclagem no Brasil, ela se dá pela pobreza e pela exclusão social. É preciso romper com esse paradigma que coleta seletiva é coisa de pobre, que reciclagem é coisa de pobre. Reciclagem é coisa de gente inteligente. É preciso pregar-se isso. Há um déficit já de 8%. O governo quer chegar até 2014 ou 2016, se eu não me engano, com 10%. Você já tem um déficit de 8% nisso. Gramacho fechou. Gramacho mandava aqui para São Paulo, semanalmente, 400 toneladas de PET. Nada substituiu o Gramacho. Então, se a gente continuar a erradicar, só por erradicar, o número de 2%, que já é pouquíssimo, só tende a cair. Há de ter uma crise financeira no mercado, se a gente não atentar para isso. Porque a PET, quando o Gramacho fechou, não que eu achava também o preço justo, era 85 centavos. Hoje a PET já chega em alguns lugares a 1,80, mais do que o dobro. Se a gente não atentar para a questão do plano de transição que aconteceu em Gramacho, que as pessoas não falam disso. As pessoas acham que os catadores de Gramacho ganhou 14 mil reais, que todo mundo ficou abandonado. Não é isso que aconteceu. Está sendo criado um plano de transição, que é sair do lixão e trabalhar com coleta seletiva. Mas coleta seletiva só vai acontecer quando houver uma mudança na questão da reciclagem, principalmente tratando a reciclagem como a questão de educação. As pessoas não foram educadas a reciclar. As pessoas não foram educadas a fazer isso. É preciso um movimento, abrir um diálogo com a sociedade civil. Porque eu tenho muito medo que a política nacional acabe virando a política da bolsinha, que ninguém gosta. A política nacional de resíduo sólido, ela tem que ser encarada não só como um bem para o catador, mas como um bem para a sociedade. Porque se a sociedade começar a entender que a política nacional não é um benefício, e sim mais uma obrigatoriedade, vai ser difícil implementar. Então é por isso que é preciso entender a importância dessa política, não só pelas questões sociais, mas pelas questões sociais, ambientais e econômicas que é a reciclagem no Brasil hoje. Então, assim, o meu papel hoje é discutir que para cada lixão fechado haja a inclusão socioeconômica dos catadores, haja um plano de coleta seletiva, onde esse plano, como eu falei, além de prever, tem mais 5 minutos, né, Ramar? Obrigado. Eu vou ser rápido, agora é leitura. Como eu falei, um plano de educação ambiental nas escolas, porque a gente precisa educar as pessoas. Só que
Não basta só educar as crianças e achar que elas vão... Eu tenho uma raiva dessa demagogia, sabe? As pessoas falam, vamos educar as crianças porque elas vão resolver o problema. Para mim, me desculpe a palavra que eu vou falar, mas essa palavra que eu consigo entender para poder sintetizar o meu pensamento. Seria a pedofilia da responsabilidade. E isso não se faz. Eu não posso cobrar da minha filha aquilo que eu não ensinei a ela a fazer. Então é preciso educar as pessoas a fazer a reciclagem, porque senão a reciclagem não vai existir, porque a reciclagem não se deu pela educação. É preciso criar um plano de transição para que a coleta seletiva saia do papel e seja uma realidade em cada residência, em cada grande gerador. É preciso implantar a coleta seletiva com a contratação e o pagamento dos catadores, não simplesmente por ser catador, mas pela questão de reparação social e histórica. É preciso aplicar os ICMS, não sei se aqui em São Paulo tem ICMS verde, no serviço de coleta seletiva, para o serviço de coleta seletiva seja bem desenvolvido. É preciso apoiar a criação de redes de cooperativa para que possa melhorar, não só no quantitativo, mas também na própria comercialização dos materiais recicláveis. É preciso apoiar a organização de catadores que ainda estão em rua e o ingresso desses nas cooperativas ou a organização de uma própria cooperativa dos catadores de rua, para que não haja um confronto entre catadores de ruas e catadores que saíram do lixão. É preciso criar um conselho formado por catadores para tratar da gestão do resíduo sólido urbano nos municípios. É preciso criar um conselho para tratar disso, e tem que ter parceria com os catadores, porque senão vai ser só um conselho que discute, como muitos conselhos de meio ambiente, desculpa, eu tenho que ser crítico, mas muitos conselhos de meio ambiente que eu conheço, a maioria das pessoas não estão nem aí para o meio ambiente, estão tratando de outros interesses. Então, se a gente criar um conselho que não seja formado literalmente por catadores e por quem tem a obrigação de implantação da coleta seletiva, isso não vai dar certo. É preciso criar incentivos fiscais para que as cooperativas possam se desenvolver, porque hoje as cooperativas são mais taxadas do que até mesmo muita empresa. Então aqui eu vou tentar encerrar minha fala dizendo isso. Um plano só acontece se houver um pré-planejamento. Para isso foi fundamental a parceria com o Pangeia, que nos ajudou a criar esse planejamento, com o governo federal que teve dentro de Gramacho. Eu me lembro hoje como se fosse hoje, também não vou esquecer nunca, que eu me lembro no dia 9 de março, eu tomei uma saravalha de vaia, sabe? Do pessoal lá do aterro, que o pessoal estava meio chateado comigo, mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Aliás, eu tenho muito orgulho, porque para construir essa política eu tive que me afastar de muita gente, e principalmente das minhas origens. Só que, se eu continuasse catando dentro do lixão, eu só seria mais um catador expulso do lixão de Gramacho após ele ser fechado. Então as pessoas têm que entender que liderança faz um papel muito maior do que simplesmente encostar o umbigo, não desmerecendo a ninguém que trabalha dentro da usina, mas o papel, se você elegeu uma liderança, imagina o presidente Lula, com toda a plataforma de inclusão socioeconômica do brasileiro, tivesse que, só porque ele é metalúrgico, continuar dentro da metalúrgica, despachar dentro da metalúrgica e saudando. Imagina isso. Isso nunca ia acontecer, isso não pode acontecer. Então a gente tem que entender que o papel da liderança também não é sobre simplesmente mandar, é atender os anseios. E para atender os anseios, se eu estiver na linha de triagem, eu não posso discutir política pública. Outras pessoas discutem a política pública e sem a presença dos catadores. Porque o que foi fundamental para Gramacho foi que cada discussão, cada tomada de decisão foi com participação dos catadores. E para qualquer plano dar certo, se não tiver a participação dos catadores, não vai acontecer. E vai acontecer a exclusão da exclusão, como vem acontecendo na questão dos fechamentos dos lixões. É preciso ter o apoio das bases em blindar as suas lideranças, porque o ataque que vem lá de fora já é demais, e quando você é atacado por dentro, aí fica muito difícil. Porque quem é liderança sempre está exposto. Então, se a gente se expõe, o mínimo que a gente espera é o apoio daquelas pessoas com quem a gente está trabalhando. Então é fundamental que cada catador, entenda que o papel do seu líder é atender os seus anseios. E não dá para cantar, subiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não dá para me triar, enfardar, ir na prefeitura discutir política pública, construir plataforma de política pública e tudo isso ao mesmo tempo. Em algum momento isso vai falhar. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. O meu papel hoje é discutir
o programa de erradicação dos lixões, a inclusão socioeconômica dos catadores. Infelizmente, essas pessoas vão dizer que não tem um tempo de me ver triando. Uma vez um cara perguntou ao presidente Lula, falou, mas agora o senhor não usa, o senhor não volta macacão, o senhor não usa mais macacão, que não sei o quê. O presidente Lula falou só, quem disse para você que eu luto para as pessoas usar um macacão? Eu luto para que as pessoas tenham direito. E eu luto para ver os catadores tão bem quanto eu. Porque puxar carrinho e carregar uma carroça e achar que isso é legal, só para quem nunca puxou e quem nunca carregou. Obrigado.